Olha só, quem vai falar com a gente é a Jamila. Ela é proprietária da agência de viagens Amo Embarque, formada e pós-graduada em administração de empresas. Tem mais de 15 anos de experiência com turismo de lazer e corporativo. E a Khadija, que é proprietária da agência de viagens Amo Embarque, formada em jornalismo e pós-graduada em gestão de vendas e marketing. Mais de 20 anos aí de experiência em gestão comercial e na comunicação. Vamos receber então Jamila e Khadija, o mar. Tá vindo mais gente. Que lindo sentados. Falando, eu vou ficar aqui, não trabalhando. Boa tarde, pessoal. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Khadija, uma das sócias proprietárias da agência de viagens Amo Embarque. Um prazer estar aqui conversando com vocês. E deixa eu passar a palavra aqui para minha sócia. Boa tarde, pessoal. Então eu sou a Jamila, né? Nós somos as manas, as meninas da Amo Embarque aqui de Chapecó. E hoje a gente veio falar com vocês sobre planejamento de lua de mel. Então, para você fazer um planejamento com qualidade e menos perrengue possível. Lembrando que esse nosso bate-papo, apesar de proprietárias de uma agência de viagens, ele não está necessariamente, né, Jamila, relacionado a você comprar a sua viagem com uma agência, né? A gente também está pensando naquele casal que vai organizar uma viagem de lua de mel, independente de ser com agência ou não, e quais são as dicas e os truques que a gente quer dar aqui hoje. Isso aí, né? Para você planejar a lua de mel, assim como você está planejando o seu casamento, da melhor maneira possível. Então a gente elencou aqui alguns pontos por onde você começar a planejar a sua lua de mel. Bom, a dica que a gente dá é a ideia de quando começar, né? Muitas vezes o casal pensa em começar com muita antecedência, né? Às vezes 2 anos antes já começa a pensar em desenhar a viagem de lua de mel. Jamila, uma boa ideia esse tempo? No turismo, esse tempo é muito longo, porque hoje os produtos do turismo, né? Aéreos, tarifas de cruzeiro, de hotelaria, elas vão para o sistema com 10, 11 meses de antecedência. Então, sempre muito cuidado se você estiver planejando uma lua de mel, uma viagem, e você encontrou valores com mais do que 11 meses, 1 ano, cuide, né? Pode ser que esses valores não sejam reais. Então, a gente sempre dá a dica de com 10, 11 meses de antecedência é uma ótima ideia. Até mesmo porque nesse período você também já está com boa parte do casamento em andamento, planejado. Então agora você pode sentar e organizar a lua de mel, que é tão importante quanto o casamento. Perfeito. A outra dica é a gente pensar com relação a como organizar o orçamento, né? Isso também é um problema às vezes no desenho da viagem. Como que você vai tratar expectativa e realidade dentro do budget que você tem? Isso aí, porque em primeiro lugar o casal deve conversar muito bem e alinhar as expectativas dos dois, né? O que os dois estão com vontade para a lua de mel? Aventura, romance, descanso, um lugar paradisíaco, né? Um lugar mais aventureiro. Então nessa parte você já vai alinhar, começa aí o planejamento para ver qual é o destino e consequentemente qual vai ser o budget para a lua de mel. A gente costuma dizer que o ideal é o quê? Você pega o teu budget e você divide em porcentagem quanto que você vai investir. Quantos por cento do teu budget vai ser hotelaria, quantos por cento do teu budget vai ser
as passagens aéreas, né? Daqui a pouco o sonho do casal é que a lua de mel tenha uma viagem de primeira classe, né? O aéreo seja primeira classe. Então, tem que pensar que uma porcentagem do teu orçamento da viagem vai para essas passagens. Isso aí. Ou também, né? Nessa não, né? Mas na lua de mel a gente quer investir em boa hotelaria, né? Em boas experiências, porque hoje você tem experiências de todos os sentidos. Então, numa lua de mel você pode sim ter experiências incríveis. Então, quanto desse budget você vai destinar aos passeios, né? Então, resumidamente pega teu orçamento e divide em porcentagem de quantos por cento vai ser passagem aérea, quantos por cento vai ser hotelaria, quantos por cento vai ser passeio e quantos por cento vai ser de transporte. Por exemplo, nós queremos usar um trem para fazer destino, nós queremos alugar um carro, queremos um transfer privativo, uma limousine te esperando. Fazer um mini cruzeiro no meio da lua de mel, do roteiro. Perfeito. Terceira dica. A questão é alinhar algumas questões em que o casal esteja de acordo, né? Por exemplo, é muito comum a gente começar a desenhar a lua de mel e você tem a vontade e o desejo de é algo completamente desconecto do outro. Vamos dar alguns exemplos. Porque viagens, né, e principalmente a lua de mel, que é aquele momento tão esperado do casal que passou meses, às vezes até mais do que um ano, planejando casamento. Então a lua de mel vai ser aquele momento que os dois irão, né, se curtir. Então, alinhar muito bem essa expectativa. Parece até brincadeira a gente falar isso, mas parece óbvio. Parece óbvio, né? Mas às vezes, na cabeça da noiva, ela está imaginando Maldivas, né? Então, aquele cenário paradisíaco, spa, né? Banho de sol, aquele mar. E na cabeça do noivo, pode ser que ele esteja pensando na mesma Maldivas, porém radical, uma Maldivas radical, passeio de barco, mergulho, né? Então, alinhar, sem contar que a noiva pode estar pensando em Maldivas e o noivo está pensando em Jalapão. Perfeito. Então, fazer esse alinhamento com muito cuidado. Então, ter uma agência ou uma assessora de viagens para fazer esse alinhamento para, quando chegarem na lua de mel, os dois ficarem satisfeitos que era aquilo que eles estavam imaginando. Porque parece que não, né, até algo que tu diz assim, não, mas não pode que o casal chega nesse momento e entra nessa encruzilhada. Mas é muito comum, por exemplo, tivemos caso recente que era noivo ou a noiva, enfim, um deles querendo um destino de frio, né? Então, aquela ideia de uma cabana, lareira, esqui, vinho, chocolate quente, aquela coisa aconchegante. Exatamente. E aí o noivo dizendo o seguinte: não, tudo bem, a gente vai para o destino de frio, mas assim, eu não quero passar frio e não quero ficar fechado o dia inteiro. Então a gente vai ter que fazer muito passeio. E aí você vê que não tem um acordo, né? Então esse alinhamento parece bobagem, mas ele é muito importante, né? Então esses dois alinhamentos de o que realmente os dois estão pensando para a lua de mel, para a viagem, e o budget, né? Qual é o orçamento que vão para aquela lua de mel? Porque lua de mel, viagens, tem para todos os budgets, né? Então, e o mesmo destino também, muitas vezes você pode fazer ele de várias maneiras. Aí envolve muito as experiências, o luxo. E o que a gente encontra também, às vezes, é você alinhar o período da viagem com o que vai ser encontrado no destino, né? Então, por exemplo, já está definido que a lua de mel vai ser no mês de fevereiro.
Mas eu quero ir para um destino no mês de fevereiro e nesse destino eu estou esperando calor, ou eu estou esperando frio, ou eu estou esperando cerejeiras, flores, isso aí, né? E aí, não adianta eu querer neve, tá? Eu quero neve e eu vou casar em fevereiro e março no Brasil, né? E a minha lua de mel é Brasil ou América do Sul. Eu não vou ter neve. Então, muito importante, não que você vá definir a data do casamento pela data, né? O destino da lua de mel, mas você saber que para aquele momento quais são as opções e quais são as opções que estão dentro da sua vontade. E talvez o que pode fechar aqui o nosso bate-papo é expectativa, realidade versus Instagram e vídeos do YouTube. Muito importante, tá? Então, a gente precisa ser realista e esse é o papel da agência, da assessora que vai organizar essa lua de mel, é ser realista e dizer o seguinte: você quer ir para Tulum, você quer ir para Maldivas, você quer, mas o que você está imaginando nessa época? Porque existe muito vídeo, muita foto que não é a realidade. Isso né? E então, no Instagram é perfeito, né? Porém, a gente sabe que muita coisa que está lá no Instagram não é a realidade do destino. Ou, né, vamos botar aqui um exemplo, pega quem vai fazer Europa, vamos pegar aí litoral da Itália, né? Capri, Sorrento, vai nessa época agora do ano, julho, e tu imagina que aquela praia vai estar extremamente paradisíaca, eu e o meu noivo curtindo uma praia. Não, vai estar lotado de gente, né? É verão, é férias, então fazer esse alinhamento. E aí tudo isso a gente volta num ponto muito principal, que é a questão também do personalizar, né? Entender o que os noivos estão querendo para a viagem, para a lua de mel, e conseguir conciliar a vontade com o budget e alinhando todas as expectativas. Uma outra questão que a gente também conversa e parece óbvio, mas não o que você está pensando para essa viagem e o que você precisa organizar com antecedência, né? Então, às vezes também temos situações, o casal tem o budget, o casal tem o sonho, mas o tempo não é o suficiente para organizar passaporte, para organizar visto, documentação. Então, sempre fazer a organização. Voltando àquele ponto, a lua de mel é tão importante quanto o casamento. Então, organizar com o tempo, com uma assessora, uma agência de viagens, enfim, especialista que entenda do assunto para né, e curtir ao máximo. E que ela entre dentro do que tu está esperando, né? Por exemplo, uma outra questão que é comum e às vezes já aconteceu do casal voltar e dizer: olha, foi tudo lindo, estava maravilhoso, só que o seguinte, a gente não conseguiu se curtir, porque a gente tinha tanto passeio, a gente andou tanto, a gente correu tanto, que quando chegava à noite no quarto, no chalé, na suíte presidencial, enfim, a gente estava muito cansado e a gente não curtiu a lua de mel. Então essa também é uma preocupação. Lembrar que a lua de mel também é um momento para você conhecer, para você comer bem, beber bem, visitar lugares lindos, fazer fotos lindas, mas é o momento do casal se curtir, é um momento que o casal precisa organizar um roteiro para que ele sim tenha tempo para realmente consumir a lua de mel, diríamos aqui. Que é um tempo de qualidade, né? Tempo de namorar, tempo de se curtir. Então, viajar, passear, ter as experiências com certeza, mas aquele momento. E também, legal colocar aqui, que sempre a gente pode agregar alguma coisa, né?
no noivo ou a noiva, enfim, sempre pode agregar uma surpresa no meio do caminho, sempre pode ter uma experiência diferente naquela, né, na lua de mel aí. Dá pra gente, com certeza, fazer muita coisa interessante. Então, vamos fazer um apegado aqui, porque nosso tempo já, acho que já está também quase no fim. Vamos dar uma revisada. Quando começar? 11 meses antes da viagem é um bom tempo. Mais do que isso, você pode estar comprando passagens e hotéis que não são valores reais. Então, 11 meses é um tempo ideal para você começar a organizar a tua viagem. Então, quando começar? Esse 11 meses que a gente coloca, 11, 10 meses, que você já pode fazer a emissão da sua lua de mel, né? Tu já pode fazer a sua compra. Mas o começar a planejar, tem muita gente que já sabe para onde quer passar a lua de mel antes de encontrar o noivo ou a noiva, ou antes de encontrar o amor. Não, né? Isso tá valendo. Isso tá valendo. Tá? Eu tô Tá? falando de emitir. Não, né? de emitir, tá? Então, Ó, eu sonho com a minha lua de mel desde os 15 anos. Então, eu acho que é muito tempo já. não, dá para concretizar ainda. Então, quando começar? Como começar? Isso aí, quanto investir, o que fazer, né? Onde ir e entrar num consenso, expectativa e realidade. Cuidado para não ter um grande desaponto naquele momento tão bacana da viagem, que é você chegar no destino que você tanto sonhou. Então, expectativa e realidade dentro do teu budget. É sim possível fazer viagens incríveis com orçamentos pequenos, com orçamentos médios, grandes e estratosféricos. Isso aí. É só uma questão de alinhar o que o casal quer, o que quer viver nessa lua de mel, e aí a função, no nosso caso, agora fazendo o nosso jabá, essa é a nossa função. É encontrar as melhores opções para que atenda a tua expectativa, o teu orçamento, os dias que você tem. Tempo é uma coisa que a gente tem falado muito, ele é um ativo caro. Hoje os casais não conseguem ter esse tempo da viagem. Então, o que se pode fazer com os dias que você tem da melhor forma possível? Isso aí, então planejamento, planejamento. E como a Cátia colocou aqui, procurar uma agência que você se sinta, né, confiante. E a gente bate muito, nós, Amo Embarque, a gente bate muito nessa tecla do você personalizar. Então, aquele momento é seu, né? Aquela lua de mel é sua, então personalizar o momento e com isso eternizar o casamento. Exatamente. E finalizando agora sim, de verdade, a gente ouve muito dos clientes, dos casais, alguma coisa no sentido assim, ó: ah, mas eu adoro desenhar a minha viagem, eu adoro pesquisar os passeios, eu adoro pesquisar os hotéis. E tá tudo certo, tá tudo muito bem. Até porque é muito gostoso pesquisar, procurar. Agora, deixem conosco a parte burocrática, a parte chata, a parte que você precisa ter detalhamento, checagem, verificação. Essa parte a gente faz. Vocês ficam com a melhor parte, que é curtir a viagem e desfrutar das experiências que você tanto sonhou. Isso aí. E a gente só vai fazendo alinhamento e costurando aquele roteiro que você tanto planejou. Perfeito. Obrigada por nos ouvirem. Estamos com o stand aqui na feira. Será um prazer recebê-los. A agência também é aberta para recebê-los. E sigam a gente no Instagram, @amoembarque. Tem muitas dicas bem interessantes. Obrigada e boa feira para todo mundo, bons negócios e viagem, casem, celebrem um romance. Exatamente. Né? Pode ser uma viagem de lua de mel, de férias. E quem aqui já casou e já fez a sua lua de mel,
gente, pode ser um próximo bate-papo, viagem de renovação de votos também. Mas, de qualquer maneira, viajar sempre é maravilhoso. Obrigada. Obrigada, gente.